Deputado Espiridião Amin ausente, Devani Ribeiro ausente, com a palavra o deputado Walter Feldman. Nós temos mais 2 inscritos. Senhor presidente, senhores deputados, senhor ministro da Justiça, senhor diretor-geral da Polícia Federal, eu ouvi com muita atenção, estou desde o início, ouvindo atentamente as intervenções, os depoimentos. Eu quero fazer algumas colocações gerais que me parecem nesse momento muito importantes. Eu não ia falar, mas como fui citado por vários colegas, achei importante levantar algumas questões que me preocupam nesse momento. Eu diria que, como disse o deputado Henrique Fontana, há questões muito mais de fundo que aquelas que estão sendo levantadas. Uma grande parte dos debates tem um caráter apenas conjuntural. É uma análise de fatos, alguns relevantes, outros menos, mas de uma superficialidade que não abordam o conjunto da gravidade, da cupinização, como diz o presidente Fernando Henrique, do Estado brasileiro. Hoje nós vivemos uma dinâmica em que as eleições são mais importantes do que a política. E a política é mais importante do que a doutrina. O governo é mais importante do que o Estado. Isso faz com que, ao invés de nós compreendermos os fatos que levam a uma deterioração do funcionamento do Estado brasileiro, há uma disputa política para ver como é que nós saímos desse processo, quais serão os acusados, quais serão os envolvidos, mas nós não teremos como substrato, como resultado desse enfrentamento, a melhora de um grau dramático de deterioração que faz com que a maioria dos partidos políticos e as relações conflituosas, eu diria dramaticamente espúrias entre a vida pública e o setor empresarial, faz com que questões como essa não sejam de fato resolvidas por um outro patamar. Eu vou dizer, senhor presidente, o ministro da Justiça sabe disso, eu fui líder do governo Mário Covas e presidente da Assembleia numa parte ponderável desse período. Jamais ouvi falar em Alstom Siemens, jamais tive qualquer contato, qualquer demanda, qualquer telefonema, qualquer intermediação, qualquer parlamentar que tenha me pedido qualquer tipo de contato que pudesse, de alguma maneira, não favorecer, mas que pudesse compreender aquilo que, eventualmente, era de interesse dessas empresas. Poderia dizer, bom... Deputado Walter Feldman, o tempo de 3 minutos de Vossa Excelência. Deixa eu só... Mas Vossa Excelência use o tempo que quiser, muito porque, obrigado. Por um princípio de eu quero só dar uma contribuição. Muito bem. Eu agradeço Vossa Excelência a compreensão, até porque, eu vou dizer a Vossa Excelência, estou muito tranquilo, mas muito triste. Eu já disse isso ao ministro, muito triste. E me solidarizo com todos aqueles que, da mesma forma, também foram de alguma maneira acusados em outros momentos da história política brasileira. Sinto na pele esse sentimento que é dramático, depois de 40 anos de vida pública, sem nenhuma acusação. E digo que estou tranquilo porque sei de fato o que aconteceu. Mas olha, senhor presidente, a dificuldade. Meu nome não é citado na denúncia. Ele é apenas citado no processo de investigação ou da Polícia Federal ou do CAD. Não sei nem como ele surgiu. Imediatamente, eu abro mão de todos os meus sigilos, eu insto ao Ministério Público, o CAD, a Polícia Federal, que eu quero me defender. Sabe o que acontece? Eu não consigo. Não há nenhum elemento. Eu quero fazer uma cariação. Eu quero colocar os que eventualmente me acusam para, frente a frente, saber como é que eu posso demonstrar a minha verdade. Agora, desde quando a verdade na política é um fato determinante? Desde quando? Não é um fato fundamental. Como disse o deputado Arnaldo Jardim, eu compreendo a sua angústia,
há uma pré-condenação. É tão incrível que eu também provoquei a Globo, provoquei o Estado de São Paulo, porque como meu nome em particular foi citado na minha avaliação, qualquer identificação do texto que foi apresentado não consegue determinar nenhum elemento de participação nesse processo, e o meu nome depois foi retirado. Ele não é mais citado. Como se houvesse uma avaliação mais detalhada por setores da imprensa de que foi cometido um equívoco. Mas como é que eu explico para as penas que voaram? Como é que eu consigo ir a fundo para explicar para todos, ou fazer um processo de investigação, como disse o deputado Arnaldo Jardim, que de fato prove no final a minha inocência ou a minha condenação? Eu quero ser investigado, eu quero que isso se resolva, é o que o deputado Arnaldo Jardim fala. É uma necessidade. Então, eu queria dizer ao deputado, ex-deputado e ministro da Justiça o seguinte: tem que haver uma via rápida. Não pode ficar vago, porque, veja bem, esse documento ao qual eu só tive acesso por motivos que eu não estou autorizado a revelar, como disse várias vezes o ministro da Justiça, mas toda a imprensa já tinha. A Globo tinha, o Estado tinha, a Folha tinha, a Veja tinha, mas nós não. Que segredo de justiça é esse? Não tem sentido. E eu tinha os elementos, e terei os elementos, para levar isso até o fim, como já ouvi de alguns, as últimas consequências, porque só isso que vale. Se nós pudermos recuperar, pelo menos parcialmente, as acusações que nos foram colocadas, pelo menos será uma grande vitória. Por isso, isso nos leva ao desagrado em relação à política. Como dizia Rui Barbosa, nós teremos vergonha de ser honestos, porque não teremos como provar. Não há essa possibilidade. Então, eu proponho o seguinte: tem que ser aberta uma investigação. Acabei de assinar a CPI, pedi ao presidente da Assembleia que instale uma CPI, uma investigação profunda, pedi ao Ministério Público de São Paulo que faça o mesmo, mas eu não consigo ver a roda andar. Não consigo ver. Então, isso que dá o maior desespero, porque nós saímos de uma audiência como essa, bom, os partidos se enfrentaram, as colocações foram feitas, mas e aqueles que têm seus nomes envolvidos? Como faremos? Qual é o passo seguinte? O que essa audiência ajuda na elucidação? Porque eu acho fundamental, nesse momento, nós aprofundarmos as investigações, não só em relação a isso, tem tantos outros problemas. É o Estado brasileiro que não consegue mais investigar a fundo, depurar os seus problemas que estão nas raízes e criar um novo modelo. Eu chego a me convencer, depois de 40 anos de vida pública, que a política está fazendo mal ao Brasil. Ou seja, nós temos que mudar esse modelo. É a proposta, não quero fazer aqui a campanha política, mas é a proposta da rede, ou seja, nós temos que reformar o modelo. Esse modelo não nos serve. Nós políticos hoje, muitos daqui dizem que querem ir embora, querem desistir, talvez não desistam por conta da inércia. A inércia da política nos leva rapidamente a fazer novas campanhas. Eu, Manuela e outras tantas já dissemos: chega, basta, já cumprimos nosso papel, vamos deixar para as próximas gerações. Talvez elas tenham mais sorte naquilo que eventualmente nós não conseguimos muito. Sem lamentos, conseguimos muito. Hoje é mais democrático. Deputado Otávio, eu já vou encerrar. Eu já vou encerrar. Fique à vontade, pode deixar. Conseguimos muito. Eu não tenho lamentos. Comparado a um processo anterior, é um grande avanço. Grande avanço. Mas nós temos que nos desqualificar do ponto de vista de elementos da ditadura que impede que a transparência, muito mais que a transparência, a visibilidade. Transparência não é visível muitas vezes. A visibilidade e a busca, eu diria, neurótica da verdade, nos faça revelar a todos nós que isso que aí está não vale a pena. Se houve corrupção no metrô e da CPTM de São Paulo, tem que ser apurada profundamente. Como dizia o outro, doa quem doer. E outras tantas investigações que, por motivos políticos, nada republicanos,
infelizmente partidários, não são apurados. São apurados. Eu gostei muito do depoimento do deputado Renato Simões, mas nós temos que parar de fazer só o grande ataque ao adversário. Nós temos que ter capacidade de nos apurar a nós próprios, nos erros gravíssimos que todos os partidos políticos hoje, infelizmente, se protegem, porque a próxima eleição está na porta. Está aí, nós temos que dar um jeito. Não vale a pena. Isso não constrói a nova geração. Estou muito mais preocupado, como dizia o Montoro, com a próxima geração do que com a próxima eleição. Falta estadismo nesse país. Então, os culpados que sejam punidos, condenados e abduzidos da vida pública, porque esses não têm uma contribuição adicional a oferecer. Mas aqueles que têm vontade de mudar, vamos mudar o modelo. Mais do que partidos, mais do que candidaturas, mais do que eleições, nós temos um Estado brasileiro a construir. Muito obrigado, deputado Feldman, informando que